Oi, quinto ano, beleza? Vamos lá dar continuidade no capítulo 4 de Geografia sobre o Nordeste hoje, né? A partir da década de 1990, nós vamos ter mudanças bem propícias na região Nordeste. O Nordeste tornou-se uma das mais economias aquecidas na década de 1990. Então, o Brasil ele vai passar a crescer mais do que a média brasileira. Por quê? Né? Quais são os aspectos sociais e econômicos que permitiram esse crescimento? Na apostila, página 177, vocês têm essas imagens. Essa primeira imagem, ela retrata um centro tecnológico do Agreste. Lembram da região Agreste, que é uma região de muita seca, né? E tem como finalidade promover as ações de inovação e empreendedorismo na região agreste do Pernambuco. O CTA, né, que é essa sigla que tem aí, CTA, é uma sigla onde corresponde ao Centro Tecnológico do Agreste. Nós vamos ter também o polo petroquímico, quase não sai, né? Vocês sabem que a tia Leiliane gaguejou aqui, lá em Camaçari. Que é situado na Bahia e conta com quase 100 empresas de refinaria de petróleo. Olha só, nós temos aí já duas grandes empresas que vai movimentar ainda mais a economia da região nordestina. Você sabe o que o Nordeste produz atualmente? Né? Vou deixar essa perguntinha para vocês. Vocês vão respondê-la aí na apostila e depois eu vou voltar para a gente fazer essa integração. Então, olha só. A população do Nordeste, tá lá na página 178, diz o seguinte. O Nordeste é a região brasileira com o maior número de estados e a segunda mais populosa do Brasil. Podemos observar neste mapa a distribuição da população brasileira. Nós temos um gráfico, onde esse gráfico representa o Nordeste e as demais regiões. Aí vejam só, no Nordeste nós temos 56 milhões de pessoas, que correspondem a 28% da população, e as demais regiões nós temos 144 milhões de pessoas, que corresponde a 72% da população. Olha só, observem, né? Dá para vocês observarem aí. Aqui nós temos o gráfico e aqui nós temos a região Nordeste, toda rosinha claro, está destacada no mapa, e nós vamos descobrir, né? Nós vamos aprender agora por que a região Nordeste ela tem essa concentração de cidades, e o Nordeste é das regiões brasileiras que maior tem uma população rural, que corresponde a 26,9%, né? E a partir de 2000 nós vamos ter o quê? O aumento da população urbana, né? Nós vamos ter 5 cidades que ultrapassaram 1 milhão de habitantes. Vamos lá? Temos que guardar na memória essas 5 cidades: Salvador, Fortaleza, Recife, Maceió e São Luís. Vamos repetir? Quais são as 5 cidades, né? As 5 capitais que têm ou ultrapassam 1 milhão de habitantes. Quais são elas? Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís e Maceió. Vocês têm que decorar, tá? Essas 5 cidades. Por favor, não podem esquecer. Então, olha só. E nós vamos ter também as sub-regiões, que também tem, né, uma população de números altíssimos, que também tem, que corresponde a 40% da população. Então, o que nós vamos ter em mente? O que nós temos que fixar? Olha só.
A zona da mata, que nós estudamos lá no capítulo 1 e 2, se não me engano, nós vamos ter o que ali? Nós vamos ter uma região, né, onde a população se mantém. Por quê? Olha só, quais são os motivos? Nessa área do Nordeste, nós vamos ter solo fértil, clima tropical. Isso vai propiciar o quê? Uma sub-região rica e industrializada, com melhores oportunidades de trabalho. A Bahia, né, é o estado mais populoso do Nordeste e o quarto do Brasil depois de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Salvador é o município mais populoso da região e o terceiro do Brasil. Capitais nordestinas na zona da mata. Olha só, esse mapa, tá dando para vocês verem aí o mapa? Nós vamos ter o quê? As capitais nordestinas, né? Vocês podem me acompanhar na apostila. E essas capitais, elas vão ser de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico do Nordeste. Olha só, durante mais de um século é o quê? 100 anos. A população, ela migrou do Nordeste em busca de mão de obra, né, de trabalho. Elas queriam trabalhar, né, nos estados onde tinha mais oportunidades de empregos. Esses estados eram onde tinham mais indústrias, né? Se tem mais indústria, tem mais emprego. Essa realidade, porém, atualmente está mudando. Simples. A partir de 2010, né, o censo nos mostrou que aproximadamente 6% dos habitantes da região Nordeste que vieram de outras regiões ou de outros países. Então, a região Nordeste, ela também recebe pessoas de outras localidades para empregá-las, tá? Agora, nós temos aí a atividade número 1 da página 180. Volte ao mapa da região Nordeste político da página anterior e faça o que se pede. Letra A, já vamos fazer a atividade que já fica, ó, fechadinho. Escreva o nome dos estados e das capitais. Tia Leiliane, onde está o mapa? O mapa está aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão tentar fazer aí. A tia Leiliane depois vai mandar a correção em anexo, igual nós sempre fizemos. Vamos comentar, vamos falar sobre esses itens que está sendo pedido no mapa. Tá pedindo o quê? As capitais nordestinas de onde? Grife, escreva o nome dos estados e das capitais. Das capitais da onde? Do Nordeste. Então, olha só. Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador. Beleza? Nós temos aqui embaixo, né, um mapinha bonitinho e nós vamos transcrever para cá. A próxima questão diz assim: grife com marca-texto, com o seu marca-texto, o nome das capitais nordestinas com mais de 1 milhão de habitantes. Nós vamos grifar onde, tia Leiliane? Socorro! Lá na página 178. O que nós temos? A partir de 2000, no entanto, houve um aumento da população urbana e 5 grandes cidades ultrapassaram 1 milhão de habitantes. Quais são elas? Fortaleza, Salvador, Recife, São Luís e Maceió. Vai estar lá no parágrafo, aqui ó, na penúltima linha e na última, tá? Grifem aí, por gentileza. Próximo passo, vamos lá, estamos quase. Desenhe a zona da mata e pinte de verde. A zona da mata, nós sabemos, né, que é essa região aqui do mapa. O que a tia Leiliane fez, ó? Eu passei com o meu marca-texto mesmo, pessoal, ó, tá? Depois que eu coloquei os estados e as capitais aqui, aí eu olhei no mapa aqui embaixo e fiz de marca-texto mesmo. Foi mais fácil, tá? Fica bem, mas se quiser fazer de lápis de cor, beleza, também pode. Então, olha só. Faça uma lista
Letra D. Faça uma lista com as capitais que se localizam na zona da mata e tem mais de 1 milhão de habitantes. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que decorar lá atrás? Então, quais são elas? Salvador, Recife, Maceió, né? Elas são as capitais que têm o quê? Mais de 1 milhão de habitantes. Letra E. Em que sub-regiões estão as outras capitais com mais de 1 milhão de habitantes? Nós vimos que não é só essas 3 que tem, né? É 1 milhão de habitantes. As sub-regiões também são contempladas com 1 milhão de habitantes. Quais são elas? Nós vamos ter mais de 1 milhão de habitantes aonde? Na sub-região do Sertão, que nós temos situado Fortaleza, e do meio norte, que é São Luís, tá? Número 2. Lembrando que você aprendeu sobre a Zona da Mata, no módulo anterior, também nas aulas de História, explique porque a sub-região abriga 40% da população do Nordeste. Vamos lá, gente, é simples. Solo fértil, clima tropical. Foi a primeira região a ser colonizada, então ela era propícia para o povoamento. Com isso, nós vamos ter o quê? Grandes regionais na atualidade, com oportunidades de emprego. E vai abrir as portas para que outras pessoas venham até essa região procurar melhores condições de vida. Pessoal, olha só, a número 3, eu vou deixar para vocês responderem, tá? Que diz assim: o Nordeste se caracteriza por fornecer migrantes para outras regiões brasileiras. Porém, de acordo com o dado do censo realizado pelo IBGE em 2010, tornou-se uma região que recebe imigrantes de outras regiões. Explique por que isso aconteceu. Essa eu vou deixar para vocês responderem, tá bom? E eu vou passar para o próximo tópico. A produção mineral do Nordeste. A região Nordeste, nós sabemos que ela é rica em recursos minerais, né? Como o sal marinho, o petróleo e o gás. Isso mesmo, sal marinho, petróleo e gás. Então, olha só, nós vamos ter as áreas denominadas salinas, né? Que através da evaporação da água do mar é possível se retirar o sal, né? E no Brasil, 90% do sal marinho, ele é extraído da região Rio Grande do Norte, né? Nos municípios de Macau, Mossoró, Areia Branca e Galinhos. Nós temos aí embaixo algumas imagens que reportam, né, esses locais onde se é retirado o sal. Nós sabemos que o sal é uma substância vital, né? Sem ele, o nosso organismo fica um pouco incapaz de funcionar. Porém, né, ele também é usado para temperos. Isso é, ó, bacana, né? Uma comidinha temperada é uma delícia. E nós vamos ter também o petróleo e o gás natural. Nós sabemos que a região Nordeste, né, é uma região onde se explora muito o petróleo em terra e no mar. Nos estados de Bahia, Sergipe e Alagoas, tá? No litoral nordestino, nós vamos ter a Petrobras, né? Ela vai fazer as escavações, né? Vai fazer a retirada do petróleo e com isso eles vão propiciar empregos, mão de obra, né? O gás natural, ele é extraído das mesmas áreas de onde se extrai o petróleo. Ele também é usado tanto, né, na indústria, como geração de energia, termoelétricas, veículos, residências, e ainda é utilizado em matérias-primas para produzir fertilizantes, plásticos, tintas e borrachas. Nós temos aqui na página 182 um mapa onde ele mostra as regiões produtoras de petróleo, tá, pessoal? Nós temos tipo uma torrezinha que representa a área produtora de petróleo, olha só. Acompanha aí na apostila de vocês, que fica muito mais nítido, tá bom?
A gente olhando aqui parece umas formiguinhas, né? Mas não é formiguinha não, gente. E o petróleo, ele é de grande importância para o nosso dia a dia, né? O que nós fazemos com o petróleo? Ele aquece os nossos meios de transportes, né? Através dele que nós podemos andar de carro, de moto, de ônibus e assim sucessivamente. Eles são geradores de energia, né? Produtos plásticos também são produzidos com a borra do petróleo. Os gases, as graxas, os óleos, os solventes, os asfaltos. Então, ele é usado em inúmeros fatores, em vários aspectos da nossa sociedade, tá bom? E nós vamos, né? Nós temos mais uma atividade onde nós vamos observar e responder, tá bom? Então, olha só. As indústrias no Nordeste, elas vão ter o quê? Um crescimento alavancado, nós vamos ter a mão de obra abundante, o que vai tornar aquela região uma região desenvolvida, né? Com um PIB muito bom, né? Nós vamos ter impostos, nós vamos ter também incentivos, né? Lá na página 185 nós temos, segundo, porque os governos dos estados nordestinos passaram a dar incentivos, né, que é o mesmo de estímulos, aos empresários que levaram suas fábricas para lá. Simples, né? Eles tiveram investimentos, propostas que foram beneficiados. Vamos ver em quais aspectos? Vamos lá. Isenção de alguns impostos. O que isso quer dizer, tia Liliane? Digamos que a nossa sala, né, vai montar uma indústria lá no Nordeste. Aí nós vamos negociar. E essa negociação, nós vamos exigir alguns itens. Olha só quais são. Isenção de alguns impostos. Opa, vamos lá para o Nordeste porque nós não vamos ter imposto sobre o sabão de barras à base de coco que nós vamos produzir lá. Beleza. Mas nós vamos precisar de um terreno. Opa, recebemos também o terreno para a construção da nossa indústria. Fornecimento de uma infraestrutura, que são as estradas, os portos, né? Então, nós vamos ter o quê? Incentivos, nós vamos ter capital, nós vamos ter energia mais barata. E isso faz com que as indústrias sejam atraídas para essas regiões, né? É uma troca. Então, a região Nordeste, ela tem essa mobilidade, né? Esse diálogo entre as empresas que querem investir e eles fornecem a mão de obra, que lá tem muitas pessoas que querem trabalhar, a energia mais barata, isenção de alguns impostos, doação de terrenos, né? Sem contar que o Nordeste também é rico em matérias primas, né? Então a região, ela é uma região bem propícia, uma região onde se produz muito, né? Nós temos um ramo da indústria alimentícia que vai desde a fabricação de óleos, sorvete, nós temos chocolate, óleo de soja, óleo de milho, ração e assim sucessivamente. Nós vamos ter inúmeras indústrias que ali estão. Na página 185, nós temos duas imagens, né? Nós temos produtos de origem asiática sendo produzidos pelos portugueses no Brasil, de uma fruta muito conhecida na culinária nordestina, que é o coco, né? Então, para você ver, olha só, nós temos produtos brasileiros usados na nossa culinária, que está tendo investimento de uma outra empresa, né? Uma empresa internacional, e ela se alocou naquela região e produziu seus bens.
E nós temos também uma mini fábrica de beneficiamento de castanha de caju. Olha só que delícia, hein, gente? Então, nós vamos ter o quê? Crescimento, nós vamos ter oportunidades de trabalho, nós vamos ter também o crescimento do transporte, nós vamos ter o quê? A implementação dos setores industriais que vem crescendo nessa região, nós vamos ter a indústria têxtil, né? E tudo isso vai alavancar a região Nordeste como uma região propícia para o desenvolvimento. Outra parte que é extremamente importante, bacana de se ver do Nordeste, é o turismo. Quem aqui, né, na nossa sala já conheceu o Nordeste? Acredito que quase todo mundo. E quem não conheceu, depois que passar essa pandemia, nós vamos fazer o quê, ó? Quando o papai e a mamãe tiver a oportunidade de conhecer o Nordeste ou de revisitar o Nordeste, vocês, mamãe, eu quero conhecer, papai, eu quero conhecer o Nordeste. Então, olha só, nós vamos ter o turismo como uma das peças chaves para o desenvolvimento da região, onde a região ele encontra-se com uma cultura, né, muito vasta. Nós vamos ter o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um museu, que é um parque nacional no Piauí, onde, né, nós temos as gravuras feitas nas paredes das cavernas pelos homens primatas. Nós vamos ter a Chapada da Diamantina na Bahia. Então, assim, nós temos uma cultura muito rica no Nordeste. E essa cultura, ela é até hoje transmitida através do turismo, da propagação, da construção de artesanato. E o Nordeste, ele aquece a economia, ele nos faz ver que nós temos que investir, nós temos que ser receptores enquanto Estado, enquanto sociedade, né? A valorização da mão de obra é importante, a preservação das águas e dos rios, a preservação da cultura e o respeito com as diversas culturas das regiões as quais podemos conhecer através da história, né? A propagação das indústrias. Então, assim, nós aprendemos neste bimestre que a região Nordeste é uma região muito importante. Nós vimos desde o descobrimento, né, até a atualidade da região Nordeste. Então, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e um abraço.